Oi amigas, sejam muito bem-vindas ao meu canal. O assunto de hoje é um assunto que tava um pouquinho esquecido, que são livros. Gente, e tem meu amor todinho, mas a gente vai falar realmente de livros de literatura, assim, de ficção. E hoje eu quis trazer pra vocês um estilo de vídeo, que é um gênero, um livro. Então se você quer recomendações novas de livros pra você ler, vem comigo. Bom, começando então um background pra vocês. Eu sempre fui muito de ler, eu ainda sou, eu gosto muito de ler. Claro que quando a gente é mais nova, a gente tem mais tempo. Então assim, na época do ensino médio, do ensino fundamental, eu lia tipo 50 livros por ano, assim. Já li acho que mais de 400 livros. Então, gente, eu já li muita coisa e eu tenho algumas recomendações que eu amo, que eu sempre falo pra todo mundo. Então vamos começar. Eu vou separar em vários gêneros, então vou ter vários livros pra todo tipo de gosto, assim, pra todo mundo que gosta, que quer achar o seu livro. Esse é o vídeo. O primeiro gênero que a gente vai falar, que eu lia muito, eu ainda leio, só que realmente ele requer um pouquinho mais de tempo, assim, não é uma leitura muito fácil, é o gênero de fantasia. Então, se você gosta de fantasia, o gênero de fantasia, eu recomendo pra você o livro, gente, Trono de Vidro. Eu vou deixar todos eles na descrição pra vocês, os nomes, com o link pra vocês comprarem. Mas assim, esse livro aqui eu li faz muito tempo, realmente muito tempo, acho que faz mais de 10 anos, e ele me marcou muito, e ele marca todo mundo que lê ele, sério. Trono de Vidro é da escritora Sarah J. Maas. Esse aqui é minha edição de colecionador em inglês, pra vocês terem uma noção. Mas o livro é esse. Eu não vou me alongar e não vou contar a história, mas é uma fantasia, assim, que tem romance, ela tem construção de mundo, tem personagens incríveis. Então, assim, realmente é tudo que você precisa em um livro de fantasia. É um livro completo, na minha opinião, é um dos melhores. É o meu livro favorito da vida, assim, de todos os gêneros, de todos os livros que eu já li. Me marcou muito, e eu tenho certeza, assim, que vocês vão amar. Se vocês querem entrar no gênero de fantasia, ou se vocês já leem e ainda não leram esse, vocês estão perdendo muito. Então fica a minha recomendação, Trono de Vidro, da Sarah J. Maas. Gente, dá até vontade de reler, mas eu acho que, tipo, na primeira vez que eu li foi tão perfeito, que eu não sei se eu tenho coragem de reler. Mas é ele. Agora a gente vai pro romance, e eu dividi em alguns subgêneros, assim, porque romance é muito amplo. E o primeiro é livros de cowboy, assim, de country, que é esse aqui, Sem Defeitos, da Elsie Silver. Eu gosto muito desse subgênero, então realmente me pegou muito. Eu li primeiro em inglês, e daí quando eles lançaram em português, eu gosto muito de ter livros físicos, então eu fui lá e comprei, e eu li de novo. Muito bom. Se você gosta, se você quer entrar, assim, nesse romance mais country, você vai amar. É ele. Agora tem um romance mais de cidade, é esse Loucos por Livros, da Emily Henry. Todos os livros dela são muito bons, só que eu acabei escolhendo esse aqui por ser o meu favorito dela. E é muito bom, gente, principalmente porque, né, fala sobre livros, então ele é um editor e ela é uma agente literária. Não vou contar a história pra vocês, mas a escrita dela é muito gostosa. É um livro, assim, que os personagens também têm seus 20 e poucos, seus 30 anos, então é uma leitura que os personagens são um pouco mais velhos, assim. Então eu gosto bastante, assim, não é um romance mais de adolescente. E fica a dica pra vocês. E não tinha como eu falar de romance e não falar dela, gente. A Ali Hazelwood. Os livros dela são mais de nicho, assim. Então esse seria um romance nichado. Esse aqui, os dois, eles são físicos. Os livros dela são nesse universo. Então mais de matemática, de ciências. Tem um que é sobre xadrez. E é muito legal. Então seria mais um romance nichado, assim. Mas eu amei saber porque ela também traz um pouco, né, ali do contexto, do que os personagens vivem. Mas ela escreve romances, assim, como ninguém. Então se vocês querem começar a ler romances ou se vocês ainda não conheciam, vejam ela, procurem. Inclusive vai sair um filme de um livro dela, que é A Hipótese do Amor. Muito bom também, mas esse aqui é um dos meus favoritos dela. Amor, teoricamente. Pesquisem. Eu amo, sério. Já que a gente tá falando de romance, gente, esse aqui, ele é um livro de relacionamentos. Ele não chega a ser um romance, mas é da Dolly Alderton. E ela fala tudo que ela sabe sobre festas, encontros, amigos, trabalhos, a vida, o amor. Então realmente é um livro mais de relacionamento, assim, são histórias reais, mas tem muitos insights muito legais. Ó, ela fala da adolescência, dos 21 anos, dos 28 anos. Então são realmente insights, assim, é uma biografia, mas eu achei muito bom. Me tirou, eu gosto muito de marcar os livros, assim, quando são mais livros voltados, assim, à autoajuda, né, autoconhecimento. Mas eu amei, então já que a gente tá falando de romance, já que a gente tá falando de relacionamento, vamos colocar um livro aqui de relacionamento, meio biografia. É esse. E entrando, gente, então nessa parte de autoconhecimento, eu gosto muito. Esse livro aqui eu fiz todas as minhas amigas lerem, a minha família, que é Buda Dançando em uma Boate, da Paula Abreu. Tem muita coisa, eu marquei muita coisa, também tem vários exercícios que ela pede, assim, pra você fazer. Mas é realmente, assim, pra às vezes você tá perdido na vida, você não sabe o que fazer, você quer começar um novo projeto. É um livro mais geral, então eu indico pra todo mundo. É muito bom, ele é bem pequenininho, assim. Dá até vontade de reler, porque esses livros de autoconhecimento, dependendo da fase que você tá da vida, você tira outros insights, assim. Então eu li quando eu ainda tava no ensino médio, se eu não me engano, antes de entrar na faculdade. Então realmente foi um livro, assim, que me trouxe mais clareza. Não necessariamente sobre o que eu queria, mas me ajudou muito.
Quero ler de novo. E agora esse aqui, ele não chega a ser um autoconhecimento, porque ele é realmente uma história, mas é a Biblioteca da Meia-Noite. E ele fala realmente sobre escolhas. Eu não sei se vocês já viram que tem um conto até da Sylvia Plath, que ela fala sobre a árvore de figos, que se você não escolhe o figo que você quer comer, todos vão apodrecer. Então realmente são essa parte de escolhas, assim, de vida, das vidas que você pode viver. E é um livro muito bom, que ele fala, entre a vida e a morte existe uma biblioteca. E daí, eu não vou contar muito, porque eu não quero estragar, não quero dar spoiler pra vocês, mas realmente a personagem, ela vai viver todas essas vidas, assim. E é muito bom. E eu lembro também que quando eu li mudou muito minha cabeça. Então eu super recomendo pra vocês. Eu acho que ele não se enquadra em um autoconhecimento, mas eu vou colocar ele nessa categoria, porque assim, eu acho que faz todo sentido. Gente, agora a versão documentário. Esse, na verdade, é um gênero um pouco específico, porque essas histórias, elas são ficção, mas elas são escritas de maneira com que seja um documentário. É muito legal. A Taylor Jenkins Reid, que é dessa aqui dos 7 Maridos de Evelyn Hugo, ela é especialista nesse. Então a maioria dos livros dela são nesse estilo de entrevista, então é alguma entrevistadora fazendo entrevista com o personagem principal, daí tem cenas do presente, vai e volta, tem artigos. É muito divertido. Esse livro aqui é muito, muito, muito bom. E a gente tem esse também, eu tive que colocar 2 nessa categoria, que é Os Favoritos, gente. Quando eu li também, esse livro aqui é sensacional. É sobre patinação artística, então às vezes se você gosta, porque eu amo patinação artística no gelo. Então esse aqui, livro, ele tem essa temática, você vai amar. E é muito, muito bom. A maneira com que é escrito é muito legal, porque parece que você tá vendo, tipo, as coisas acontecerem antes, só que daí você vê o presente. Não tem como explicar. Se você gosta, esses 2 aqui eu indico super, mas tentem ler. Tipo, tentem ler um livro, assim, que é um pouco diferente de escrita, que é muito, muito bom. Agora, gente, um livro de esporte. É esse aqui também, da Taylor Jenkins Reid, então também é nesse meio formato entrevista, assim, meio documentário, mas é sobre tênis. E é muito legal, principalmente se você gosta de tênis, óbvio, mas se você não gosta, pra você saber mais sobre o assunto. E a história é muito boa. Eu gosto muito da maneira com que essa autora escreve, então eu gosto muito dos livros dela, mas esse aqui é uma personagem que, sabe aquela que você ama ou odeia? No caso, eu amei. É aquela personagem forte, sabe? Que, tipo, até te faz passar raiva. É ela, que é a Carrie Soto. Então esse aqui é o livro Carrie Soto Está de Volta. Muito bom. Agora, amigos, de crime. Confesso que não é um gênero que eu leio muito, mas Rafael Montes, gente, não tenho o que falar. Vocês já devem ter escutado falar dele se vocês gostam de livros de crime. Eu li, acho que eu só li esse dele, se eu não me engano, esse aqui é Suicidas. Muito bom, tem, tipo, muita reviravolta. Ele sabe escrever, assim, um suspense como ninguém. Faz um tempo que eu li, mas eu lembro que me marcou muito por a maneira como é contado, assim. Ele sabe contar muito bem a história. Então, Suicidas, do Rafael Montes. Agora de distopia, gente, esse é um gênero, né, que tava muito em alta ali em 2014, 2012, com Jogos Vorazes, Divergente, mas eu quis trazer agora porque, assim, me deu muitas saudades de ler esses tipos de livro, e também porque eu nunca vi ninguém falar dessa série, que é Legend, da Mary Lou. É uma trilogia, só que assim, gente, esse livro é bizarro, tem muita reviravolta. Eu amo ler também sobre mundos distópicos, então se você gosta, assim, de mundos muito diferentes, eu super recomendo. Nunca vi ninguém falando sobre, mas merece muito que mais pessoas conheçam, porque é muito, muito bom. E agora, gente, de ficção científica. Eu não sou de ler muito livro de ficção científica, pra ser sincera com vocês, mas nessa minha fase de ler distopia, de ler fantasia, eu acabei encontrando esse livro aqui que eu também nunca vi ninguém falar sobre, que é 1000 Pedaços de Você, da Claudia Gray. Basicamente, gente, eles se teletransportam. Então, assim, tem vários mundos, tem várias épocas, é uma loucura. Se eu não me engano, são 3 livros. É um livro, assim, bizarro. Tipo, eu lembro que na época que eu li, realmente ele explode a sua mente, assim, porque é uma coisa, né, obviamente fora do normal, é ficção científica, mas eu recomendo muito 1000 Pedaços de Você. Gente, todos esses livros eu tô com muita vontade de reler, mas eu não tenho esse tempo. Mas leiam esse aqui e depois vocês me contam. Agora, o penúltimo, gente, nós temos suspense, e eu vou ter que trazer Mentirosos pra vocês. Não sei se vocês já viram, tem até uma série que lançou, mas eu recomendo muito você ler o livro. É dessa E. Lockhart. Mentirosos, gente, assim, é um livro que te faz ficar de queixo caído. Não tem. As reviravoltas que tem nesse livro, você tá lendo, daí do nada é uma coisa, daí do nada é outra. Então, assim, são muito legais de ler, eu adoro livros de suspense assim. Eu recomendo muito pra você. Eu acho que eu tenho, assim, 99% de certeza que você não vai adivinhar o final, quando você realmente não consegue saber pra onde, assim, o livro está indo. Então nós temos Mentirosos. Leiam, se vocês quiserem assistir a série também, mas leiam antes de assistir a série, porque, assim, isso aqui é tudo. E agora o último livro. Gente, eu não sei em qual categoria eu coloco ele, porque ele realmente chega a ser uma fantasia, mas ele também é vida real, que é A Vida Invisível, de Eddie LaRue. Eu vou até falar dele também porque ele é um dos meus preferidos. Ele é dessa V.E. Schwab, não sei se eu falei certo, mas esse livro aqui, gente, sério,
Ele vai te pegar muito desprevenida. Quase certeza, assim, vai ser um dos seus livros favoritos da vida. A história é muito completa. Tipo, ao mesmo tempo que, igual eu falei, é tipo uma linha do tempo da nossa realidade, assim, mas ao mesmo tempo não é. Tipo, eu não quero falar muito, porque eu também não quero dar spoiler, eu não quero falar da história, mas eu lembro que quando eu li, faz um tempinho, mas eu lembro que quando eu li, assim, me pegou muito desprevenida, porque eu estava animada, mas eu não sabia que seria tudo isso. Então ele é um dos meus livros favoritos até hoje, junto com Trono de Vidro e junto com alguns outros que eu até não mostrei aqui, mas são recomendações assim, nossa, esse aqui, ai, todos eu tô falando isso, né, mas são muito, muito bons. E amigas, nós terminamos, né? Estão todos eles aqui em cima, então eu consegui encostar. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado. Também coloquem quais são seus livros favoritos, coloquem o gênero, coloquem os livros que vocês leem. Eu quero muito ter uma troca com vocês. E eu amo livros novos, assim. Eu tenho uma wishlist enorme, então se vocês tiverem livros pra me recomendar também, eu vou amar. E é isso. Será que eu consigo pegar todos eles pra gente fazer o encerramento? Será que eu consigo? Gente, eu acho que eu vou conseguir. Pera aí. Então é isso. Beijinhos e até o próximo vídeo.